de qualquer coisa desse tipo. Aí eu vejo também essa mensagem levada aos pastores como uma ideia de que, assim, a palavra da mensagem, a alegria que foi transmitida naquele momento, ela seria destinada a todos os povos e a todas as nações, porque logo em seguida nós tivemos também um momento que os reis magos vieram adorar o menino Jesus, ou seja, a mensagem do nascimento de Jesus, ela alcançou da baixa classe até a mais alta classe. Isso nos dá a entender que a mensagem do Evangelho, ela é para todos, para aqueles que são indoutos, que não têm conhecimento, para aqueles que são sábios, para aqueles que são pobres, para aqueles que são ricos, para aqueles que são preto, branco, amarelo, azul, para aqueles que são orientais, para aqueles que são ocidentais. A palavra do nascimento de Jesus, da alegria que tem para todos nós, que é a palavra da salvação, porque ali estava nascendo o Salvador. E essa palavra é para todo o povo, para toda a nação, para toda a língua, para todos aqueles que recebem essa palavra com alegria. E eu vejo e entendo muito bem essa situação, por quê? Porque quando os pastores saíram para verificar, como diz aqui o verso 20, eles realmente atestaram o que estava acontecendo. Esse primeiro contato com os pastores, ele simboliza que a salvação, como falei, de Deus, é para todos. A verdadeira alegria, ela começa quando nós cremos e ouvimos e cremos nessa mensagem. A mensagem do Evangelho. O céu, ele anuncia com alegria aqueles que estão atentos à voz do Senhor. Então, a alegria, ela é anunciada nos céus, do nascimento de Jesus. Ela veio anunciada pelos céus. Olha, que indicação boa, né? Próprio Deus mandou os seus anjos para anunciar o nascimento daquele que viria salvar toda a humanidade. Que cartão de visita legal, né? Imagina você chegar numa empresa e diz assim: olha, meu cartão de visita, está aqui os anjos, são eles que estão me anunciando. O próprio céu está me anunciando. Quem é que tem esse privilégio? Somente o Salvador. Nenhum de nós teria um cartão de visita, uma anunciação tão esplêndida como essa, como o próprio Cristo. O Senhor Deus, o nosso Deus, Ele mandou o seu Filho e anunciou aos povos através dos seus anjos. A alegria também, ela tem uma pessoa, que essa pessoa chama-se Cristo. O próprio Cristo é a alegria. Em Lucas 2,11 nós vimos: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O próprio Cristo é a alegria, a pessoa de Jesus é a alegria. A alegria nossa não está nas circunstâncias, não está nos momentos, mas em uma pessoa que é Cristo. Pegando aqui o gancho aqui do Claudionor, que é a mãe dele, né? Estava sem gás, né? E ela louvava e glorificava a Deus. Quer dizer, a alegria dela estava no Senhor. Não são nas circunstâncias, amados. A pessoa de Cristo, ela é suficiente para preencher os nossos corações e trazer a alegria. O próprio Cristo é a alegria do Senhor. Em Romanos 8,2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, Cristo, além de ser a nossa alegria, Ele também veio nos libertar do pecado. Ele veio nos libertar do pecado. Imagina, eu fiquei em casa, quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei em casa pensando: rapaz, imagina se Jesus Cristo não tivesse vindo. Vocês já imaginaram isso? Já imaginou isso? Como é que nós estaríamos hoje se nós não tivéssemos
alegria do nosso coração de ter Cristo como nosso Salvador. De ter no nosso coração a esperança de que um dia nós estaremos com Ele. Amados, eu fiquei pensando lá em casa e meditando nisso, e eu fiquei assim, quase que apavorado, apavorado, meu Deus, e aí? Se só tu tens salvação, se só tu é a salvação, se só há alegria em ti, Senhor. Se tu não tivesse enviado o teu filho, como é que eu estaria agora? Como é que eu estaria agora? Não existiria igreja cristã Gileade, não existiria igreja cristã de forma alguma, não existiria nenhum tipo de igreja cristã no mundo, porque Cristo não tinha vindo. É certo, amados, que nós teríamos os nossos valores morais e tudo mais, mas só a moral, ela não leva o homem à salvação. Porque salvação só há em Cristo Jesus. Só há salvação em Jesus Cristo. Aí você diz assim, mas eu sou ateu, eu não acredito em Jesus Cristo, para mim é indiferente a vinda dele ter vindo ou não, e para mim é indiferente. Mas mesmo assim, você que é ateu, você vive dentro de um padrão moral de uma sociedade. Eu viveria dentro do padrão moral da sociedade, muito bem. Mas até aí eu estaria igual como qualquer outro. Mas e sabendo que Jesus Cristo tinha vindo, aí é que está a diferença entre aquele que acredita e crê no Senhor Jesus, daquele que não acredita, que vive como se fosse um animal qualquer. Nós seríamos, se Cristo não tivesse vindo, nós seríamos como os animais. Nasce, vive e morre, sem nenhum propósito. Nada, não tem nada, morreu, acabou-se. Seríamos como os animais. É por isso que o profeta Isaías, na sua palavra, diz que, em Isaías 9:6 diz assim, porque um menino nos nasceu, Ele se alegrou com esse momento da revelação de Deus sobre a sua vida. Ele levou essa revelação ao povo. Ele disse, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Uma profecia que foi falada muitos anos antes da vinda do Messias, e trouxe alegria ao coração do profeta. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, refere-se ao nascimento de uma criança que traria salvação e alegria, e era um presente dado por Deus a toda a humanidade, assim como foi. Eu estou me referindo na época do profeta Isaías, por isso que eu estou usando daria, porque quando se refere a Jesus é sempre o é o agora, é o presente. Então, para o profeta Isaías, o menino que ia nascer seria motivo de alegria, porque era a própria salvação. Era a própria salvação que Deus deu de presente a toda a humanidade. O principado, quando ele diz, o principado está sobre os seus ombros, indica que ele teria autoridade e governo em tudo, um governo justo e eterno. Amados, essa palavra eterno, nós não temos noção e nem temos dimensão do que seja o eterno, porque nós não ainda experimentamos a eternidade. Um belo dia eu estava lá em casa meditando, eu sentado olhando assim, meu Deus, como é que pode? Um dia desse eu tinha 30 anos, já se passaram mais 30, bem ligeirinho. E a minha mulher estava falando hoje, rapaz, eu vi o meu neto ontem deitado na minha cama, o menino já está esticado, o menino. Um dia desse estava deitado sobre o meu peito, um bebê, e agora já está esticado. E a gente vê que os dias se passam muito rápidos. E a gente percebe que quando a gente olha para trás, a gente vê o quanto realmente nós vemos um tempo passar. E a eternidade, amados, é algo que está prometido por Deus a todos nós,
E é algo que nós não temos noção como isso vai acontecer, mas nós sabemos que a eternidade, ela está esperando por cada um daquele que aceita Jesus Cristo como seu eterno Salvador. Ela está esperando. Basta a gente tomar posse disso. Eu estava conversando com o meu genro, e ele se diz ateu, sabe, meu genro. É aqueles ateus fajutos, sabe? Que na hora do pega para capar, diz, oh meu Deus, ele clama por Deus. Aí a minha mulher diz assim, e tu não é ateu? Como é que tu clama a Deus? E é ateu. É na hora do pega para capar, meu amigo, que a gente vê a qualidade dos ateus, né? É muito bom quando você está... Então eu conversando com ele, disse, rapaz, me diz uma coisa, macho. Tu está perdendo uma ótima oportunidade. Tu está perdendo uma ótima oportunidade, rapaz, de reconhecer a Jesus como seu Salvador. Não, seu Cleiton, eu vejo que Jesus Cristo é uma pessoa que veio aí, mas não tem muito a me dar não, muita coisa para me dar não. Então assim, às vezes as pessoas não compreendem que tem algo melhor, algo excelente nos esperando, amados. E por mais que a gente tente abrir a cabeça do cidadão e mostrar para ele isso, ele não consegue alcançar a dimensão do que é viver eternamente, estar com Deus eternamente. Por mais que a gente tente abrir, mostrar e tudo. Então, quando ele diz que o principado está sobre os seus ombros, ele está dizendo que nosso Deus é o nosso Rei, e Ele é justo, e Ele vai governar com justiça. Aí ele dá aqui também os nomes, né? Maravilhoso, conselheiro, ele sugere sabedoria, conselhos divinos. Ele diz que Ele é Deus forte, Deus poderoso, ou seja, revela a sua força e a sua divindade, a divindade de Cristo. Ele é Pai da eternidade, Pai do eterno, aponta para a sua natureza eterna, seu amor paternal, e Príncipe da paz. Ele anuncia a paz duradoura, ele, né, reconcilia as pessoas. A alegria também está na pessoa de Cristo, que é o ungido, o prometido. Em João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Opa, obrigado. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, aqui mostra claramente, amados, que Cristo já estava com o Pai, com Deus e o Espírito, mesmo antes de tudo fosse criado. E antes da criação, Jesus já estava lá, era a Trindade. Ele já estava, junto com o Espírito. A alegria está na pessoa do Senhor. Ele mostra também que a autoridade suprema, Ele tem a autoridade suprema de tudo, é na pessoa do Senhor. Quando o mestre Nicodemos chegou até Jesus, ele chamou Jesus de quê? Rabino, mestre. E ele nunca tinha tido contato com o Senhor. Rabino. Mateus 2,10 diz assim, vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. Quando essa passagem aqui, eu estava lendo essa passagem, ele está se referindo aos reis magos. Ou seja, com muita alegria, com grande alegria. Ou dos pastores aos reis, Jesus, ele não faz distinção de pessoas. Não faz. Muitos buscam alegria em bens, em conquistas, em pessoas. Mas a verdadeira alegria, ela só é encontrada em Jesus. Quando Cristo nasce no nosso coração, a, 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 ela fica.
A gente sabe que é muito bom ter as coisas, né? Conquistar algo novo na vida é muito bom. Se eu dissesse que era ruim, eu estava sendo insano aqui. É muito bom. Mas a gente percebe que essas conquistas que nós temos, que nós conseguimos no dia a dia, essas coisas que nós vamos alcançando, elas passam. Passam. As coisas boas passam. As coisas ruins também passam. Tudo passa. Mas só a alegria do Senhor é que não passará. Só a salvação e a eternidade com Ele é que não passará. É interessante que quando nós conquistamos algo, as coisas que a gente fica lutando, buscando, atrás. Eu me lembro que quando eu morava no Camusim, eu era doido por aquele Camusim, meu Deus do céu. Não queria sair de lá de jeito nenhum. Eu fiz de tudo para ficar lá no Camusim. Pensei até em sair da polícia. Eu tinha uma granja de codorna, não era muita codorna. Eu ganhava dinheiro que eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Eu disse assim para minha mulher: rapaz, vamos ficar por aqui mesmo, né? Eu peço baixa da polícia, ficar aqui no Camusim, cidade tão boa. Eu achava que ali era o meu mundo, achava que tudo ali era a minha vida. E depois que não deu certo eu ficar lá, por questões políticas, e aí eu tive que sair de lá, fui transferido de Camusim para Fortaleza, e aí eu pensei com a minha mulher: será que eu saio da polícia e continuo aqui? Porque o Camusim é bom. Aí ela disse: não, algo te espera muito maior. E aí realmente aconteceu. Quando eu cheguei em Fortaleza, eu fiz um concurso para ir para os Estados Unidos, eu tirei o primeiro lugar. Abriu o seu horizonte. Perguntava para mim se eu queria voltar para o Camusim. Queria mais não, eu vi outras coisas, alcancei outros horizontes. Porque nós somos assim, que sempre estão querendo buscar algo mais, sempre buscar algo mais. Então, amados, é importante que a gente tenha percepção de que às vezes aquilo que você pensa que é o melhor para você naquele momento pode não ser. Mais tarde pode ser outra coisa que pode ser melhor. E nós sempre estamos buscando isso. E isso é bom, não é ruim. Mas eu quero passar para os irmãos que essa busca do melhor, a gente precisa passar também para as coisas do reino. Amados, a gente vê uma apatia tão grande dentro das igrejas. As pessoas não buscam mais a Deus, não se esforçam mais. As pessoas não investem nelas mesmas. Vamos fazer, olha, na próxima semana tem um curso aqui, que vamos trazer um curso aqui e tal. A gente fica adulando os irmãos para fazer parte desse curso e tal. As pessoas não investem, não querem mais investir em si mesmo. Agora, quando é uma outra coisa por aí afora, menino, o cara faz de tudo. Agora, as coisas que dá, que traz, que vai te levar à eternidade, não. Eu acho que devia ser o contrário. As coisas que vão te levar à eternidade, que são as coisas do reino, essas sim é que nós deveríamos nos empenhar muito mais. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa abandonar o mundo, não estou dizendo isso não. Mas que a palavra de Deus diz que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que diz mais? E as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente não consegue compreender isso. E a gente não consegue. E aí a gente não consegue entender e não consegue buscar que o melhor está por vir. E aí essa busca desenfreada das coisas por aí afora, de fazer, e conquistar, e levar, e ter, às vezes a gente esquece do melhor que é ser. A gente esquece do melhor que é ser. Em Lucas 14, se eu não me engano, 14:33, que fala sobre o ser e o ter, ele diz assim:
Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Pronto. Está resumido aqui. Bem, o ser e o ter. Se você não renuncia àquilo que você tem, você não pode ser meu discípulo. Hoje, nós buscamos muito mais é o ter. Ah, eu tenho uma casa, ah, eu tenho um carro, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um sítio, eu tenho isso, tenho. E o que é que você é? O que é que você está buscando ser? Você parou para pensar nisso? Eu tenho. E nessa busca desenfreada de ter, amados, nós somos engolidos nesse sistema que nós vivemos hoje, de fazer parte da sociedade de consumismo, de estar e ali, e esquecemos do principal. O principal que é ser um bom pai, ser um bom esposo, um bom filho, ser um bom funcionário, um bom empregado, um bom patrão, sabe, amados? Ser cordial, ser amável com as pessoas. E isso nós, às vezes, não praticamos, não fazemos, não esquecemos de ser. Então, nessa busca de ter, há um sentimento dentro de nós que gera-nos insatisfação. Vocês já perceberam isso? Vou aqui melhorar aqui a frase. Como é isso? Você quer ter, eu quero ter, vamos dizer aqui, eu quero ter uma televisão de 30 polegadas. Estou dando aqui só um exemplo. Aí eu comprei a televisão de 30 polegadas, está lá. Aí eu olho para ela, aí, passado alguns dias, eu passo, está lá uma vitrine, uma televisão de 50 polegadas. Ah, rapaz, eu quero é essa agora. Ou seja, aquilo que você queria, você quando tem, você já não fica mais satisfeito. Você já quer algo sempre a mais. Já perceberam isso? Ou não? O homem, ele é assim, ele é um eterno insatisfeito. Como já dizia aquele francês filósofo Sartre, né? O homem é um eterno insatisfeito. É um eterno insatisfeito. Isso é bom? É. Em alguns casos, é. Mas a gente não pode fazer com que essa situação de ser um eterno insatisfeito crie algo, uma angústia descontrolada nas nossas vidas de querer ter e fazer, querer, e pronto. Temos que ter cuidado em relação a isso. Eu me lembro que eu era doido para ter uma bola dente de leite. Os mais antigos aqui sabem o que era uma bola dente de leite. Bola dente de leite era uma bolazinha assim, preta com branco. Todo menino queria ter essa bola dente de leite. E aí eu ficava olhando, aí chegava o menino que é o dono da bola, né? Aí ele jogava, porque ele era o dono da bola, né? Aí eu ficava olhando assim, e aí? Posso jogar? Pode, lógico, você é o dono da bola, né? Aí ele jogava ali, ficava ali, eu achava legal aquela bola, eu ficava olhando e tudo mais. Aí um dia eu consegui, né, comprar essa bola, né? Aliás, consegui comprar não, foi meu tio que me deu de presente, né? Não consegui comprar nada. Eu consegui essa bola de leite. Eu ficava olhando para ela e deixava ela no cantinho guardada lá. Eu achava bonita a bola de leite. Aí quando eu pegava, saía todo feliz com ela debaixo do braço. Bora, joga a bola, bora. Aí eu estava lá jogando bola com a bola de leite. Aí um belo dia eu vi uma bola de couro. Olha. Aí eu olhei para a bola de couro. Mas rapaz, é essa que eu quero agora, essa bola de couro. Aí a bola de leite foi para o escanteio. Foi lá, foi para o canto. E em pouco tempo a bola de couro também foi para o canto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós, principalmente no mundo que nós vivemos atualmente,
Nós não estamos satisfeitos com muitas coisas, não. Você pode até ter uma satisfação momentânea, mas logo em seguida você já se acostuma com aquilo e em pouco tempo já se torna normal. Você vai se acostumando com as coisas e vai buscando e buscando mais. Essas insatisfações que nós temos no dia a dia, a gente precisa ter cuidado, porque só encontraremos satisfação total só numa pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ela não nos decepciona, a pessoa de Jesus não nos decepciona. Ela não dá para você se decepcionar com Cristo. Agora, acompanhando recentemente, os dois times aí caíram abraçados, né? Caíram para a Série B. Eu disse, rapaz, ó, esse meu time só traz decepção para mim. Eu dizendo, né? São palavras que a gente diz. Quantas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas, com momentos, com situações? Quantas vezes nós nos decepcionamos? E a gente esquece que Jesus Cristo é o único que não nos decepciona. E eu pergunto, por que nós não investimos mais? Por que nós não buscamos mais o Senhor? Por quê? Por quê? Sabe, amados? Então, amados, a alegria, como eu disse aqui, ela é confirmada na pessoa de Cristo. Mas também a alegria, ela é confirmada pelo céu. Lucas 2, 13 a 14, diz assim, um coral celestial proclamou, né? Ele diz assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O próprio coral de anjos proclamou, confirmado no céu, ali, aquele momento do nascimento de Jesus, a própria alegria de estar ali. Glória a Deus, o nascimento de Jesus, ele é glorificado pelo Pai. O Pai glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Quando diz paz na terra, é fruto da reconciliação de Deus com o homem. A alegria do nascimento de Jesus produz paz verdadeira, paz com Deus e paz consigo mesmo e com os outros. É tão importante, amados, você dar a paz do Senhor para o seu irmão que está do seu lado. Às vezes a gente dá a paz do Senhor automaticamente, mas é muito importante você dizer a paz do Senhor. Quando você diz a paz do Senhor, você está declarando para aquela vida, para aquela pessoa, a paz, né, do Salvador. Já pensou, amados? E a gente faz automaticamente, a paz do Senhor, paz do Senhor, nem dá muita importância com aquilo que você está falando, quando você fala isso. Então a alegria do nascimento de Jesus, ela foi confirmada pelo céu, foi confirmada pelo céu. E aí, assim, a gente tem que entender que nós estamos vivendo agora, nós estamos na véspera da véspera de Natal. Como foi falado aqui, acho que foi o pastor que falou, não sei quem falou aqui nas terças-feiras passadas. Não interessa o dia que Jesus nasceu. Não interessa se foi 25 de dezembro, ou se alguns teólogos dizem que foi 15 de fevereiro. Não interessa. Alguns estudiosos dizem que foi no mês de fevereiro, outros dizem que foi... Bom, não interessa. O que interessa é que ele veio. O que interessa é que ele nasceu. O que interessa é que ele veio ao mundo para te dar salvação. Isso aqui é importante. Isso aqui é o importante. As pessoas ficam ligadas a pequenos detalhes, coisinhas, detalhes, datas. Isso não interessa, amados. O mais importante é que ele veio, e veio para nos dar a salvação. A alegria, ela também produz transformação. Transformação. Você vê a história dos pastores? Os pastores, eles saíram de lá transformados. Todo encontro pessoal com o Senhor Jesus, todo encontro pessoal com o Senhor Jesus obrigatoriamente ele traz transformação. Meu amado, se você diz que aceitou a Jesus e você não mudou, pode ficar certo, você não aceitou a Jesus. Não aceitou. Não aceitou.
Quando Jesus Cristo entra na tua vida, você muda. Muda. Traz transformação. É impossível você, do jeito que você está, e dizer que aceitou a Jesus e continuar com a sua mesma vida. Não dá. Não creia na pessoa que diz que aceitou a Jesus e continua do mesmo jeito. Não creia. Não aceitou. Porque quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, a sua vida ela vai se transformando, você vai caminhando e olhando e vendo e se direcionando para um caminho que é Cristo. E você começa a agir como Cristo agiu. Você começa a imitar a Cristo. Você começa a fazer as coisas que Cristo fazia. Porque nós somos imitadores dele. Nós buscamos o que Cristo tem de melhor e assim nós procuramos fazer. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, você muda. E aí Lucas 2, 15 a 20, fala sobre essa mudança. Ele fala sobre essa mudança. Deixa eu ver aqui, Lucas, só para a gente ler esse texto. Finalzinho, que fala 15 a 20, diz assim, ó. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, isso os pastores, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Os pastores voltaram de forma diferente. Eles tiveram um encontro com Jesus, ali eles viram o que tinha sido falado, eles voltaram diferentes. Eles foram apressadamente, viram o menino, anunciaram o que eles viram ali, e eles voltaram glorificando e louvando a Deus. Voltaram de forma diferente. A alegria genuína, amados, ela traz transformação. A alegria que tem o Senhor no nosso coração, ela traz transformação e traz mudança. Traz mudança. Pode ficar certo disso. A alegria genuína, ela traz movimento, traz testemunho, traz louvor. Quer entender uma igreja avivada? Quer ver uma igreja avivada? Tem que ter isso aí. Movimento, testemunho e louvor. Não confunda igreja avivada com igreja lotada de vazios. Vou repetir. Não confunda igreja lotada. Tem muitas por aí, muitas lotadas. Mas lotadas de pessoas vazias. Pessoas que estão ali só pela onda. Pessoas que não conseguem, sabe, se preencher do Espírito Santo. Uma igreja avivada, ela não depende do número dos seus membros, não. Porque tem muita gente que acha, porque a igreja está lotada, a igreja está avivada. Cuidado, às vezes é só onda. Uma igreja avivada, ela depende do amor de Deus que faz parte da vida de cada um da sua igreja. Isso sim, é uma igreja avivada. Uma igreja avivada, ela tem movimento. Uma igreja avivada, ela tem testemunho, tem louvor. É uma igreja que não para. As pessoas são motivadas, levadas pelo Espírito Santo. São cheias da alegria do Senhor. A igreja avivada, quando diz que ela tem movimento, é uma igreja que não para. É uma igreja que as pessoas estão sempre buscando os caminhos do Senhor. É uma igreja que está sempre buscando algo mais, em busca do reino, em busca de algo que vem trazer mais ainda intimidade com Deus. Sabe, amados? Uma igreja precisa estar em movimento.
Por isso que é tão importante, meus queridos, amados irmãos, os movimentos que as igrejas têm. É importante. Participe, não deixe, não fique à margem disso não. Eu queria tanto assim, sabe, participar assim daquele negócio dos jovens, né? Como é que fica tudo pulando aqui, né? Eu fico olhando nos vídeos do Instagram, o pessoal fica tudo... Não é o nome daquele último evento que teve aí, rapaz? Que o jovem foi até lá no... Esqueci. Teve vários jovens, era tudo pulando lá. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei lá em casa olhando o vídeo, doido para pular também, mano. Pastor, mas não dá mais não, né? Se assentando não dá mais não dá para estar pulando não. Mas isso aí, sabe, amados? Isso traz alegria no nosso coração. Esses movimentos são importantes. Os jovens, eles trazem movimentos à igreja. Eles trazem esses momentos que, às vezes, um pouquinho mais idosos precisam sentir. Uma igreja avivada, ela é avivada em testemunho. São vidas que são alcançadas pelo poder do Espírito Santo. São vidas que são cheias do Espírito. E vidas que trazem luz, trazem testemunhos de vida, daquilo que Deus fez na vida de cada um, amados. Eu fiquei tão feliz quando eu vi o Isaac entrando aqui ontem, né? Aliás, ontem não, domingo. Fiquei tão feliz com a imagem que o Muniz colocou, ele lá ao lado do Santana. Igreja é testemunho. Porque a gente sabe que as nossas orações, elas foram ouvidas. Isso renova a nossa fé. Está lá eu, Senhor Deus, amado Pai, cura o Santana, Senhor. Senhor Deus, traz renovação na vida do Isaac. Quem está lá? E aí não acontece nada. Pode acontecer isso? Pode. Deus também pode não fazer nada. Ou não pode? Pode, porque Deus é Deus. Mas é tão bom a gente ver o testemunho das pessoas que ali estão, porque nós sabemos que ali as nossas orações, sabe, irmãos, Deus ouviu as nossas orações, e isso traz alegria e fé às nossas vidas. É bom. O avivamento das pessoas, a alegria no seu coração, elas precisam que tenha testemunho de vida, de pessoas que sem nada, sem precisar de nada, mas conseguem alcançar o coração do Senhor. Como eu falei, uma igreja avivada, quando eu falo igreja, não é somente a instituição não, nós, igreja, somos nós. A igreja avivada, ela tem movimento, tem testemunho e tem louvor. São louvores que conseguem chegar ao coração do Senhor. Amados, tem louvor que você fica ali, Senhor, coisa boa, né? Parece que você está no céu, né? Você fica ali, você sente a presença do Espírito te levando, e você louvando e sabendo que o Senhor está nesse lugar, ouvindo o teu louvor. Meu amado, isso é indescritível. Não há palavras para definir o que é um louvor apresentado diante do Senhor de um coração livre, puro, simples. Então, a igreja avivada, nós precisamos disso, amados irmãos. Para agradar o coração do Senhor, a gente precisa ter louvor no coração, não é só na boca, é no coração. Para agradar o Senhor, você precisa apresentar um louvor sincero de coração, um louvor de gratidão, sabe, amados? Isso tudo traz alegria aos nossos corações, apesar das dificuldades do dia, apesar das coisas que surgem diante de nós, nada pode apagar a nossa alegria, nada pode diminuir a alegria nos nossos corações, amados. Quem experimenta a alegria de Cristo, não consegue, não dá para ficar calado. Eu me lembro no dia que eu me converti, eu fui na casa do meu cunhado, lá na cidade de Dormil. Rapaz, eu cheguei lá, eu fiquei pulando, quase que pulando. Rapaz, é muito bom. E ele olhando assim para mim, assim, sabe? Com aquele olhar de desconfiança. E eu empolgado, né?
Rapaz, é muito bom, rapaz, é muito bom servir a Cristo, é muito bom ter alegria no coração, é muito bom isso, olha, e tal, e eu empolgado e falando, e ele, tá certo. Então, quando você tem alegria no coração, amado, as suas atitudes, aquilo que você fala, o seu comportamento, tudo revela a Cristo, tudo revela a Ele. O que sai do nosso coração, que vai para a nossa boca, vem do próprio coração do Senhor. Sabe, amados? Quem experimenta a alegria de Cristo, como eu disse, não consegue ficar calado não dá. Extravasa. Você não consegue ficar calado diante do amor de Deus, o que tem preparado para muitos que aí ainda nem tem noção do que Deus tem preparado para cada um dos seus filhos. Natal é um momento que a gente traz a reflexão de muitos que aí estão pensando só em festas, em compras, em presentes. É bom, tudo isso é bom. Mas que a gente possa entender, amados, que o nosso Natal é a figura de Jesus Cristo nas nossas vidas. Que o nosso Natal é Cristo, a pessoa de Cristo. Porque Ele, quando veio ao mundo, Ele foi anunciado pelos céus, confirmado pelos céus. Ele veio para o pobre e para o rico. Ele veio para o indouto e para o que tem sabedoria, para o que tem inteligência, para o que tem conhecimento. Ele veio para todos. O Natal, aquele Natal, o verdadeiro Natal, ele traz transformação, ele traz mudança. Quem experimenta a alegria de Cristo não consegue ficar parado, não consegue ficar calado. Se você ainda não fala sobre o amor de Jesus, comece a falar. Eu estava no bar do Cuscuz. Não está nem aqui, nenhum dos dois está aqui. Estava eu, a Kel, o Eduardo e a Fernanda, e o Manel e a Silvânia, lá na Consciência Cristã, lá em Campina Grande. Estava nós 6 lá, no bar do Cuscuz. A Fernanda está aqui não, está não. Aí a Fernanda disse, nós vamos para um bar. Fernanda, vamos para um bar. Ela não vou entrar em bar não. Aí eu disse para ela, mulher, é um bar, é um nome, mas é um restaurante. Ela parou assim, tá bom, vamos entrar. Aí nós entramos. Aí nós estávamos lá, só cuscuz daqui, mas muito bom o restaurante, né? Aí nós estávamos lá e chegou o rapaz muito educado, o garçom, nos serviu tudo. E ali naquele momento eu cheguei para ele e disse assim, quem é a pessoa mais importante aqui? E ele em pé, nós sentados. Aí ele disse assim, são vocês, né? Que vão pagar, são vocês que vão pagar. Aí eu disse assim, a pessoa mais importante aqui, sabe quem é? É você. Aí ele olhou assim para mim, meio assustado. Mas por quê? Porque você está nos servindo. Aí ele disse assim, sim, você está nos servindo. O maior homem que veio à terra, ele veio para servir. E foi Jesus Cristo. Rapaz, esse cara começou a... Não foi, né? Os olhos começaram a ficar assim, aí o Manel olhou assim, ele está chorando, Manel. Eu acho que uma palavra só trouxe tanto impacto na vida dele, que eu acho que ele estava precisando ouvir aquilo. Então você, olha, a figura de Jesus Cristo, que é o homem mais importante da terra, ele veio para servir, e você está fazendo justamente o que Cristo fez, servir. Aí ele olhou assim, quer dizer que eu sou a pessoa mais importante aqui? Você é mais importante. E se você aceitar Jesus, você fica mais importante ainda. A gente não precisa perder, não pode perder a oportunidade, irmão, de falar de Cristo, sabe? Então assim, nós precisamos estar constantemente falando do amor de Deus, constantemente. A nossa vida, ela é testemunha, nós precisamos ser testemunha do amor de Deus em nós. Tem um ditadozinho que diz, né, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, né?
Eu conheço muita gente aí, crente e não crente, que os seus exemplos não conseguem arrastar ninguém. Aliás, conseguem arrastar para o buraco. A alegria do nascimento de Jesus, ele veio do céu. A alegria tem um nome, chama-se Jesus. Essa alegria do nascimento de Jesus, do Natal, produz paz e transforma vidas. Amados, que nesses dias agora que nós estamos vivendo, esses momentos, que ela não seja restrita somente a essa data. Todos nós passamos por situações difíceis, todos nós passamos por dificuldades, mas nada disso poderá roubar a nossa alegria, nada disso, porque aquilo que Jesus fez ali no Calvário excede todas as outras coisas que nós precisamos fazer. O sacrifício de Jesus foi suficiente. O sacrifício de Jesus nos possibilita hoje ter acesso à vida eterna e à salvação. Ficamos de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus que o mundo não roube, não tire essa alegria. É uma alegria incomparável, não dá para